Você valoriza nos outros tudo aquilo que você gostaria de ser, mas que no fundo você acha ou você sabe que você não é. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quantas coisas que você admira nos seus amigos, ou nos seus pais, ou em algum professor, ou em alguém que você conhece na internet? E da onde vem essa admiração? Ou até, de uma forma um pouco mais perniciosa, muitas vezes você tem uma admiração por alguém, mas você não se dá o braço a torcer. Você sente aquilo como uma inveja, um ciúmes. Mas eu acho engraçado que isso acontece comigo também. E às vezes tem algumas características que eu vejo as pessoas falando como se fosse uma grande coisa. Ai, mas não sei quem é poliglota. Ai, mas não sei quem, não sei o que lá. Só que quando você tem alguma coisa, você é alguma coisa, pra você aquilo deixa de ser tão importante, ou até não é nem isso. Pra você não parece tão especial alguma coisa que você conquistou faz tempo, que você aprendeu faz tempo, por exemplo, ou que é meio que um dom que você lapidou, porque pra você ou veio muito natural, ou por outro lado, você se esforçou bastante para aquilo. Você se esforçou para aprender uma língua, por exemplo. Mas faz tanto tempo que você aprendeu aquela língua, ou faz tanto tempo que você estava na faculdade e aprendeu a ser melhor em matemática, que para você aquilo virou tão natural que já nem é tão especial. Você não se dá conta de que é alguma coisa legal, que o seu pensamento lógico, matemática é acima da média, ou muito acima da média das outras pessoas, ou que você escreve muito bem, ou que você fala muito bem. Muitas vezes você não se dá conta disso, até porque muitas vezes você tende a andar, a estar junto, a conviver com pessoas parecidas com você. Então, se você fez direito, você tende a conviver muito com outros advogados. Se você fez engenharia, com outros engenheiros. Se você fez odonto, com outros dentistas. Então, muitas vezes, você não se dá conta de algumas habilidades ou de algumas coisas que você é, ou que você sabe, que são muito interessantes e muito especiais para os outros, porque para você não é. Porque você convive com pessoas que sabem tanto quanto você. Então fica aquela coisa, só sei que nada sei. Você sabe até onde, considerando que você não seja um idiota arrogante, você sabe que você está nesse nível aqui, mas que teria níveis muito maiores na sua profissão ou em alguma habilidade que você tenha, numa luta, no que quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, para os outros, para a maioria das outras pessoas, o público em geral, aquilo é muito legal, aquilo é muito louco. Então, para você, às vezes você corre num pace de 5 minutos por quilômetro, sei lá. Para você não é nada demais, porque você está no meio dos corredores. Você vê as pessoas correndo 4, correndo 3, e aí você fala, não, eu quero ser que nem eles. Então você está sempre se sentindo inadequado, porque você pensa nos que estão acima de você. Mas para alguém que não corre nada, você falar que você corre 10 quilômetros, o cara vai falar, caralho, que da hora, mano, nossa, que foda. Eu não consigo correr nem 2. Então é uma coisa muito louca. Eu acho engraçado, porque eu acho muito louco esse negócio do pessoal ficar pagando pau pra poliglota, que nem eu falei mais cedo. Porque eu falo várias línguas, ou assim, pelo menos entendo bem várias línguas, né? E pra mim é uma coisa bem natural, assim, e mais do que isso até, eu acho que às vezes a pessoa fica, ah não, porque eu falo 7 línguas, eu falo 11 línguas. Às vezes meio que a pessoa começa a aprender outras línguas, não é nem porque ela realmente quer usar aquelas línguas, porque ela realmente tem um motivo para aprender, ela vai aprender por aprender, sabe? Só para poder falar que ela fala mais línguas. Só que, muitas vezes, quem faz isso, na verdade ela nem sabe tão bem nenhuma daquelas línguas, ela só fala, ela só vai atrás de aprender mais línguas para poder falar, não, é que eu falo 8 línguas, eu falo 11 línguas, eu falo 20 línguas. Só que, claro, tem os verdadeiros poliglotas que realmente conseguem falar bem, articular frases e trocar ideia com pessoas de vários países.
com certeza tem. Mas muitas vezes as pessoas só aprendem meia dúzia de palavras e já acham que sabem falar. Então, assim, às vezes também tem isso. Por exemplo, para mim, o nível que eu considero para poder falar, não, eu falo tal língua, é muito alto. Então, se for ver mesmo, eu falo mesmo bem português e inglês. Espanhol, eu me viro muito bem, mas assim, não digo que eu sei escrever espanhol muito bem, sem precisar de um corretor ortográfico, alguma coisa assim, para dar uma ajuda. O alemão, eu já falei razoavelmente bem, mas hoje em dia não tenho usado, né? Não tô lendo nada, não tô falando com ninguém. Mas na época que eu voltei da Alemanha, tava super aquecido com a língua, depois fiz aula aqui também, e cheguei até um nível razoável, mas hoje em dia não. Mas assim, não sei nem se eu posso mais falar que eu falo alemão, sabe? Justamente por estar tão enferrujado. Mas eu sei que tem gente que fala línguas muito pior do que eu falo espanhol ou alemão e conta como se valesse. E da mesma forma, em outras esferas, em outras habilidades, que às vezes você pode estar achando que você não é tão bom assim, e alguém que é pior do que você, ele simplesmente tem a coragem de assumir, né, de bater no peito e falar, não, eu sei fazer isso. E ele consegue se vender, ele consegue botar a cara numa rede social, por exemplo, ou numa conversa, num jantar, ele consegue se vender e você não, sendo que você, na verdade, é melhor que ele. E eu sei que muita gente acaba se ressentindo disso, justamente. Até volta pro começo, né? Que às vezes a gente acaba meio que tendo inveja das pessoas por algumas habilidades que a gente queria ter, porque o cara, às vezes ele é pior do que você, profissionalmente ou naquela coisa, ele é pior do que você. Só que como ele consegue se vender, como ele não tem vergonha de assumir que ele é bom naquilo, mesmo que ele não seja tão bom assim, ele acaba tendo resultados melhores que os seus às vezes. O que esse gato tá fazendo? Sai daí. Tá se coçando ali. Então, um gato não fica se perguntando se ele é o melhor gato. Ele sabe que ele é o melhor gato. Muitas vezes não é, mas ele acha que ele é. Ele tem toda a convicção de que ele é o melhor gato possível. Inclusive, essa aí vomitou na minha cama. Tô com preguiça de arrumar. Mas enfim, muita coisa que você é muito bom, ou que você é pelo menos bom, ou que você poderia ser bom, você não se deixa dar o braço a torcer de que você é bom, de que você é foda, e você deveria fazer isso. Sabe? Se alguém falar, cara, você é muito bom em tal coisa, ou parabéns por tal coisa, ou nossa, aquele prato que você fez estava muito gostoso. Não se diminua. Não fala, ah, imagina, não, não foi nada. Ah, isso aí, não, que isso? Não, isso aí não é nada. Não faz isso. Aceita o elogio. Porque quando você não aceita um elogio que alguém te faz, se alguém te fala que você tá bonito hoje e você não aceita, ou que você fez tal coisa bem e você não aceita, você tá fazendo duas coisas. Você tá ferindo duas pessoas. Você mesmo, porque você não se deixa aceitar que outras pessoas possam te admirar por alguma coisa. E a outra pessoa também. Já parou pra pensar nisso? Porque você tá falando não. Não, 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 não. Você tá falando que esse negócio que eu fiz é bom? Você tá falando que esse carbonara aqui que eu fiz é bom? Não. Não, você é um idiota. Você não tem gosto. Imagina eu fazer um negócio bom. Eu fazer um negócio... Não. Eu falar inglês bem. Imagina, eu não falo nada. Não falo nada, não sei nem verbo to be. Não, você tá louco, você tá louco, você é um idiota. Ficar falando que eu sou bom, falar que eu tô bonita? Você é louco. Você é um idiota. Sabe? É mais ou menos isso que você tá falando pra pessoa. E pode ser que a pessoa seja mais... Ela tenha uma autoestima melhor e não leve por esse lado. Mas na prática é meio que isso que você falou pra ela, sabe? Você é um tonto, você não tem gosto, você não sabe discernir o bom do errado, o bom do ruim, o certo do errado. Então, pra finalizar aqui, resumir, aceite as coisas que você é bom. Não tenha medo de assumir que você é bom em alguma coisa. E se alguém te elogiar, só aceita o elogio. Beleza? Tamo junto. É nóis.